Boa tarde, crianças. Hoje nós vamos continuar as nossas aulas do nosso culto noturno, do Vibe Kids, e nós vamos começar essa aula de hoje fazendo uma oração, agradecendo, a Deus pela nossa vida, pela nossa família, por tudo aquilo que Ele tem nos dado, pela saúde, pelo alimento, Então vamos orar, todo mundo? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, agradecidos, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça, ó Pai. Te louvamos pela nossa casa, pela nossa saúde, pelos nossos familiares, pelo nosso alimento, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor continue a guardar as nossas vidas, a nos abençoar e que em breve, ó Deus, possamos estar juntos, reunidos como igreja novamente. Que o Senhor esteja conosco e que a Tua palavra, ó Deus, faça morada em nossos corações. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de saber quem é de vocês que gosta de receber visita. Que gosta de receber um primo, que gosta de receber um amigo da escola, que gosta de receber um vizinho. E aí, quando sabe que vai receber uma visita, fica todo ansioso, pensando ali no que vai preparar para aquela visita, se vai fazer um lanche gostoso, se vocês vão brincar no quintal de casa, se vocês que moram em apartamento vão descer para brincar na parte de convivência do prédio, se vocês vão assistir um filme, comer uma pipoca, e toda aquela ansiedade que a gente tem, de pensar no que vai fazer para receber essa pessoa, e tudo aquilo que a gente faz por ela nos torna uma pessoa hospitaleira. Palavra esquisita essa, né? O que é hospitaleiro? Vocês sabem o que é? Então, hospitaleiro significa quando a gente recebe bem uma pessoa, significa quando a gente acolhe aquela pessoa, que está visitando a gente. E quando a gente recebe muito bem uma pessoa e acolhe ela, a gente deixa ela muito feliz, Porque ela se sente amada, ela se sente bem recebida e ela fica até com vontade de voltar de novo, Ali na nossa casa. E levando essa parte de hospitalidade, de receber uma visita, nós vamos falar um pouquinho sobre os missionários. Vocês acham que os missionários, que eles recebem visita na casa deles? A gente sabe que os missionários estão ou em outra cidade ou em outro país, trabalhando ali para levar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem. E mesmo eles estando fora, do convívio familiar deles, vocês acham que as pessoas visitam eles? O que vocês acham? Eu vou contar um pouquinho sobre um casal de missionários que são coordenadores, de algumas pessoas na região leste da Europa, e lá eles fazem essas visitas aos missionários que moram lá para saber o que eles têm passado, o que eles têm de coisas para agradecer, de momentos para compartilhar ali com eles. E toda vez que eles são visitados, eles ficam muito felizes, porque eles se sentem amados, se sentem acolhidos, e é um momento muito gostoso, aquele momento de poder partilhar, com o outro o que eles estão vivendo. Então, os missionários que a gente vai falar hoje deixa eu ver o nome deles, Pastor Paulo e a esposa dele, que chama Teresa. Eles são coordenadores regionais de missões, como eu já falei, lá no leste da Europa. E eles contam um pouquinho de uma visita que eles fizeram para o pastor César Corsetti. E nessa visita que eles fizeram para ele, ele contou que tinha uma igreja ali no sul de Portugal e que essa igreja estava muito destruída. E eles fizeram uma reforma nessa igreja e que todo mundo ficou feliz, com a reconstrução daquela igreja, com a reforma, daquela igreja. E eles contando como que funcionava os cultos lá, como que todo mundo estava feliz em poder participar, daquele momento da reconstrução, alegres com a presença de Deus no meio deles. E aí eles viram que essa igreja era uma igreja saudável, e também ficaram muito contentes em ver o trabalho,
né, de Deus a cada dia prosperando. E aí, nessa mesma visita, foi proposto para o pastor César um desafio novo, né, que era plantar igrejas na região de Torres Vedras. Uns nomes esquisitos, né, mas a gente não precisa decorar eles não, é só pra gente saber quais eram os lugares, né, que esses missionários estavam ali na Europa. E eles também visitaram lá em Roma, na Itália, os missionários Fábio e a Natália. Esses missionários, eles começaram lá, né, em Roma, a plantação de igrejas, e é um desafio novo, né? Eles saíram do país deles e foram para lá para poder começar a levar a palavra de Deus. E lá eles também já tinham realizado os primeiros batismos, e os coordenadores deles, né, que é o Paulo e a Teresa, ficaram muito felizes em ver os testemunhos deles em relação a tudo aquilo que Deus tem feito, né, na vida deles e na vida daquelas pessoas ali. Então, nós devemos continuar sempre orando por missões, né? Cada aula a gente vê um pouquinho deles contando experiências, né, desses missionários, e a gente vê as nossas ajudas que chegam até eles, né? Nossas ajudas com oração, nossas ajudas financeiras, né? A questão também da gente falar de missões para o outro. A gente sempre fala muito em tantas formas de ajudar em missões, né? Não é só dando dinheiro, não é só orando, não é só indo. São todas essas formas de ações para ajudar nos projetos de missões. Então, vamos orar agora por missões? Vamos lá. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, agradecidos por cada projeto, ó Pai, por cada pessoa que temos acompanhado em cada relato, Pai, sobre missões. Que o Senhor continue a abençoar essas pessoas, que o Senhor continue a guardar a vida delas, que o Senhor continue a dar a elas ânimo, Pai, que o Senhor continue a dar a elas sabedoria, que o Senhor guarde cada vida, que o Senhor nos oriente, Pai, sempre para falar de missões uns para os outros, para contribuir, ó Pai, em cada projeto de missão, para estar sempre orando, Pai, por essas famílias, por essas vidas, pelas pessoas que vão receber, ó Deus, a Tua palavra, e que elas possam ter a oportunidade de conhecer a Ti como nós conhecemos. Que o Senhor cuide de cada missionário que estão em campo, ó Deus, e que o Senhor os abençoe ricamente. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Falando de hospitalidade, de receber bem uma pessoa, de falar um pouquinho sobre os missionários, né, que também recebem visitas, que se alegram, nós vamos falar hoje sobre uma outra pessoa que foi muito hospitaleira com o profeta Elias. Nosso texto bíblico está lá em 1 Reis 17, do 8 ao 16. E eu vou ler aqui o nosso texto de hoje. 1 Reis 17, do 8 ao 16, diz assim: Elias e a viúva de Sarepta. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ela o chamou e disse: Traze-me também. Ele a chamou e disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti a mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará,
e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Nessa história de hoje a gente vai falar então da viúva, né, de Sarepta e do profeta Elias. O profeta Elias, ele era muito obediente a Deus. E ele sempre estava pronto para falar para as pessoas do amor de Deus, né? Do quanto Deus era maravilhoso, do quanto Deus cuidava de cada uma das pessoas. E ele era um homem de muita oração e ele sabia que ele nunca estava sozinho, que Deus sempre estava com ele. E aí Deus falou assim para Elias: olha, Elias, vá viver numa cidade chamada Sarepta. E aí, chegando lá, você não fica preocupado nem com o que você vai comer, nem com o que você vai beber. Lá mora uma viúva e essa viúva vai te sustentar e você não vai passar nenhuma dificuldade. E aí, como Elias era muito temente a Deus, né? Ele foi até a cidade de Sarepta. Quando ele chegou nessa cidade, assim que ele entrou na cidade, ele viu uma mulher pegando umas lenhas. E aí ele ficou pensando, será que é essa mulher? Será que não é? Porque ele não conhecia essa mulher, né? Que Deus tinha falado para ele. Ele ia conhecer essa mulher quando ele chegasse na cidade. E aí ele imaginou que, né, fosse sim aquela mulher. E ele pegou e falou assim, olha, você podia me arrumar uma vasilha de água, por favor, para eu poder beber? E a mulher foi buscar essa água. Quando ela estava indo buscar água, ele falou assim, e já que você vai me trazer um pouco de água para beber, você podia trazer também um pedaço de pão? E aí aquela mulher ficou pensando, né? Eu não tô tendo nada, nem para mim. E chega esse moço aqui e pede, além de água, ainda quer um pedaço de pão. Só que ela pegou e falou para ele, moço, é o seguinte, eu não tenho nada pronto em casa. A única coisa que eu tenho é uma panela com um pouco de farinha e uma botija com um pouco de azeite. E é o que eu tenho para fazer comida para mim e para o meu filho. Depois que eu fizer a comida de hoje, essa comida vai acabar e eu tô esperando é que a gente até morra de fome, porque nós não temos mais nada. E aí Elias falou assim para ela, mesmo parecendo que não ia dar certo, né, aquela situação, Deus falou para ele, olha, você vai na cidade de Sarepta, que lá vai ter uma mulher que vai te ajudar. E ele encontrou uma mulher, né, e falou, deve ser essa mulher. E a mulher não tinha comida nem para ela, quem dirá para ele? Só que aí Elias lembrou que Deus é fiel e que Deus tinha falado para ele que ele não ia passar nenhuma dificuldade. E aí Elias falou assim para essa mulher, não tem problema não, você vai fazer o seguinte, você vai lá na sua casa e vai fazer um bolo pequeno para mim e vai trazer aqui. E depois você vai voltar e vai fazer um bolo para você e para o seu filho. E aí essa mulher confiou, né, que ela tinha a opção de pensar assim, eu não vou fazer bolo para ninguém, eu vou embora fazer comida só para mim e para o meu filho e vou deixar esse moço aqui. Só que aí ela decidiu, né, confiar nele e foi lá na casa dela, fez o bolo pro profeta Elias e trouxe esse bolo para ele e voltou em casa e fez um bolo para ela e pro filho dela. E aí, quando ela percebeu, nem a farinha e nem o azeite tinham acabado, né? E ela viu ali que realmente aquele era um profeta, né, do Senhor e que Deus tinha sido fiel com ela porque ela ajudou aquele homem, né? Ela ajudou Elias, ela foi hospitaleira com ele, né? Ela tratou ele bem, levando água, levando um bolo e confiando que dele estava vindo a palavra de Deus. E ele ficou muito feliz, né? Porque foi muito bem tratado e ela também ficou muito feliz porque conseguiu ajudar aquele homem e viu também que Deus tinha sido fiel com ela.
quando a gente olha para essa história, a gente aprende duas coisas muito importantes. A primeira dela é confiar em Deus, né? Tantas situações que a gente passa e a gente não acredita, né? Que Deus está cuidando de nós e que Deus faz todas as coisas nas nossas vidas. Então, o primeiro ponto é que nós temos que confiar em Deus, não importa o momento, não importa a situação, nós devemos crer que Ele está cuidando de nós. E a segunda coisa que a gente precisa aprender é a ser uma pessoa hospitaleira, né? A tratar bem aquelas pessoas que nos visitam, aquelas pessoas que estão com a gente no nosso dia a dia. Como que a gente pode ser hospitaleiro, por exemplo, na escola? A gente pode dividir um lanche, a gente pode emprestar uma caneta para um colega, a gente pode emprestar uma borracha, né? A gente pode ficar com ela no recreio, né? Se ela não estiver se sentindo bem, que às vezes a gente só quer brincar e aí tem um amiguinho que não tá legal e a gente pode ficar ali sentado com ele, né? São situações que nós podemos ser hospitaleiros fora da nossa casa, né? Tratando bem o outro, sendo gentil com o outro. Então, que vocês não se esqueçam dessas duas coisas, de confiar em Deus, né, de saber que Ele cuida de nós o tempo todo e que nós estamos, né, sempre protegidos por Ele, e também a tratar muito bem os outros e a cuidar muito bem dos outros. E o nosso versículo de hoje, eu deixei ele para o final porque eu acho que ele, né, fala muito bem dessa situação que a gente está vivendo, todo mundo em casa, sem estar indo para a igreja, sem poder passear, sem poder ir para a escola, né? E é um momento difícil, né, da gente ficar preso, e a gente sabe que tem toda essa questão de ficar em casa para cuidar da nossa saúde, e a gente fica triste, né, porque tá em casa, porque tá quieto. E aí o nosso versículo tá lá em Filipenses 4:4. Eu anotei ele aqui, ó. E o nosso versículo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Que a gente possa se alegrar, né? Não importa em qual a situação que a gente esteja vivendo. Mas que quando a gente pensar no problema que a gente está vivendo, a gente possa se lembrar sempre de tudo aquilo que Deus faz por nós, de tudo aquilo que Deus tem feito pela nossa casa, pela nossa saúde, né, pela nossa família, pelo nosso alimento, pela oportunidade de ouvir a palavra dele, né, de conhecer mais dele, de poder falar do amor dele para as outras pessoas, de poder trabalhar com missões, né? A gente tem feito aí nos últimos dias as nossas pipocas, vendendo, né, lá na igreja, arrecadando dinheiro para poder ajudar, né, com as nossas contribuições para missões. O nosso cofrinho, né, que eu espero que vocês estejam aí arrecadando também dinheiro com ele. Para quê? Para a gente ofertar, né, para que através das nossas ofertas de missões, mais e mais pessoas possam conhecer a Deus, assim como nós conhecemos. E para finalizar, eu fiz aqui uma listinha de pedidos de oração. Hoje a nossa aula é para os juniores, né? E também para o Vibe Kids de 3 a 7 anos. Então nós estamos em muitas pessoas, muita gente que pode orar por vários pedidos. E eu anotei esses pedidos aqui, ó, para que a gente possa escolher um desses pedidos e estar orando por eles. Vocês aí em casa vão escolher qual pedido vocês querem e vão orar até domingo que vem por esse pedido, tá bom? Então nós temos aqui que a gente pode fazer oração pelo mundo, né? Porque a gente sabe que a questão do vírus, né, que está contaminando muitas pessoas, não é só aqui na nossa cidade, é no mundo todo. Então a gente pode orar pelo mundo, a gente pode orar pelo Brasil, né? A gente pode orar pela nossa cidade, a gente pode orar pelos médicos para Deus cuidar da vida de cada um deles e dar sabedoria. A gente pode orar pela nossa família, para que a gente possa estar protegidos, para que a gente possa estar juntos, né, nesse momento. A gente pode orar pela nossa saúde, para que a gente fique bem, para que a gente não adoeça. A gente pode orar pelas pessoas que estão doentes, né, os enfermos,
que Deus possa dar a eles a cura, né, o cuidado e fazer na vida deles a vontade de Deus e não a nossa. Lembrar de sempre orar pela vontade de Deus e não pela nossa. A gente ora, a gente pede, a gente agradece, mas que seja sempre feita a vontade de Deus em cada um de nós. Nós podemos orar também pelos nossos vovôs e nossas vovós, né, que a maioria não tem visitado os avós, para preservar a saúde deles. Nós podemos orar também para Deus renovar a nossa fé todos os dias. A gente fica com medo, né, de quanto tempo a gente vai ficar em casa, quanto tempo nós vamos sair. Então, assim, para Deus nos dar esperança, para Deus colocar alegria no nosso coração, para a gente ficar tranquilo, sabendo que Deus está cuidando de tudo e se alegrar sempre, né, nas promessas que Deus tem para cada um de nós. Nós podemos orar também para as pessoas que estão desobedecendo e não estão ficando em casa. Vocês conhecem alguém que está desobedecendo e fica querendo ir para a rua, e fica saindo sem precisar, e fica indo no parque, né? Então vamos orar por essas pessoas para que elas fiquem em casa, para que a saúde de todos nós seja preservada, né? E a gente precisa orar também pelo sustento das nossas famílias, porque os nossos pais, né, não estão trabalhando, a maioria deles, por esses dias, né, todo mundo em casa, se protegendo. Então, que a gente ore pelo sustento da nossa casa, né, pelo trabalho do nosso pai, da nossa mãe, de toda a nossa família, e também pela nossa igreja, né, para que a gente continue, né, como igreja, louvando a Deus, se alegrando em tudo que Ele fizer por cada um de nós, e pedindo para que a gente possa voltar logo, né, a se reunir no templo, né, todo mundo junto. E vamos orar também pela vida do pastor Fernando, que está fazendo aniversário hoje, agradecer a Deus, né, pela vida dele, por tudo que Deus tem feito, por ele ser um pastor tão amoroso e cuidadoso com cada um de nós, né. Eu vou orar agora, finalizando, e eu gostaria que vocês não se esquecessem de escolher um pedido aqui e de orar durante a semana por esse pedido, até no outro domingo, né, que é a nossa próxima aula, pra gente trocar esses pedidos e continuar orando de novo, tá bom? Vamos orar agora, agradecendo, né, por tudo que a gente aprendeu hoje e para que Deus nos ensine a ser pessoas confiantes na palavra dele e pessoas hospitaleiras, né? Então vamos lá? Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, ó Pai, te louvamos pelo teu cuidado com cada um de nós, que o Senhor nos ensine, ó Pai, a cada dia a confiar em ti, não importa a circunstância, ó Deus, que possamos nos alegrar, ó Pai, nas tuas promessas, no teu cuidado, no teu amor, ó Pai, e nas tuas maravilhas. Que o Senhor nos ensine a andar conforme a tua vontade, a fazer, Pai, sempre o teu querer e a ser um instrumento do Senhor em todo o tempo. Guarda a nossa família, guarda a nossa casa, que possamos nos lembrar sempre dos nossos pedidos de oração, colocá-los na tua presença, ó Pai, e confiar, ó Deus, que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Abençoe a nossa semana, mesmo que em casa, dando saúde, Pai, dando a cada um de nós a alegria, Pai, de poder cuidar das nossas saúde e esperar, ó Pai, até que possamos fazer as nossas atividades normais. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.